Bom dia a todos, alunos do nono ano da Escola César. Hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas virtuais, né? Mesmo com essas dificuldades, né, em época de pandemia, estamos finalizando, né, esse ano letivo. Nesse trimestre nós estudamos as práticas de lazer, né? Conhecemos alguns esportes diferentes, né? E podemos observar, né, o quanto é importante o lazer para a nossa melhor qualidade de vida. E hoje nós vamos dar seguimento a essas práticas, só porque nós vamos entrar no mundo da ludicidade, né, para trabalharmos, né, jogos de mesa e tabuleiro. Ambos são bastante aproveitados, né? Não tem muito gasto de energia e também não precisam de muito espaço, né, para serem vivenciados, né, de tal forma que são bastante, né, utilizados em salas de aula, né, e em outros espaços reduzidos. Muito provavelmente, né, os jogos de mesa eles foram originados, né, nas práticas culturais, né, ou religiosas das antigas civilizações. Por exemplo, né, por exemplo, há registros, né, de objetos encontrados em escavações no Egito. Esses jogos também foram bastante populares, né, na Idade Média. Depois passaram por um período, né, onde as práticas, né, foram bastante reprimidas na época, né, onde a Igreja Católica, né, ela exercia uma influência grande na vida cotidiana das pessoas, né? Então, esses jogos eles foram proibidos. Mas mesmo assim, esses jogos persistiam e até hoje, né? Você provavelmente vai ver a prática desses jogos e também provavelmente já vivenciou muitos deles, né? Dentre esses jogos, nós podemos dar como exemplo, né, o jogo de cartas, né, cartas de baralho, os jogos de dados, né, os jogos de peças, né, como o dominó e o futebol de botão. Creio também, né, que você gosta de jogos de tabuleiro, né, e também já parou para pensar, né, de quando e como que esses jogos eles surgiram, né? Provavelmente, né, esses jogos surgiram junto com as primeiras civilizações, nos anos de 5000 antes de Cristo, né, na região conhecida como Mesopotâmia, e que hoje corresponde a áreas do Iraque e do Kuwait. Tem também indícios, né, desses jogos em objetos encontrados no Egito. Eles eram chamados, né, de jogos de passagem da alma, pois eles eram enterrados, né, junto com os mortos, para os acompanharem, pois eles acreditavam ser a pós-vida. A ideia, né, é que as pessoas tivessem, né, divertimento e pudessem escapar do tédio no pós-vida. Existem alguns jogos de mesa bastante conhecidos. Dentre eles, nós podemos falar do dominó, né? Dominó praticamente todo mundo conhece. E existem várias versões que tentam decifrar de onde veio o jogo. Mas nenhuma delas, né, pode ser confirmada. Acredita-se, porém, que ele tenha surgido na China, inventado por um soldado chamado Hung Min, que teria vivido de 243 a 181 a.C. Atualmente, né, o jogo de dominó ele é jogado, né, em vários países do mundo, e é bem popular aqui na América
Latina. Na China, ele deu também origem a outro jogo mais complexo, chamado Mahjong. Outro jogo de mesa bastante conhecido, né, que a maioria já vivenciou também, é o Pega-Varetas. Parece, né, que é uma descrição desse jogo, escrito por budistas, né, antes do século 5 antes de Cristo. Certamente, né, é um jogo antigo, e sua simplicidade, né, permitiu a se expandir em várias civilizações, né? Claro que com muitas variantes. Esse jogo, né, ele chegou na Europa, e há indícios, né, a história indica também que ele era um passatempo, né, preferido do rei Luís XIII da França. Outro jogo também bastante conhecido, né, nas escolas principalmente, é o Tangram, né, um quebra-cabeça chinês, muito popular em vários lugares do mundo e jogados por várias pessoas de diversas faixas etárias, né? Acredita-se que o Tangram surgiu na China, né, durante a dinastia de Song, né? E era também utilizado como um teste de inteligência humana, né, durante o Império da China antiga. Esta, né, era o que nós tínhamos para a aula de hoje. Eu vou deixar, né, um pequeno vídeo para complementar essa fala dessa aula de hoje. Na próxima aula a gente continua com os jogos de tabuleiro, ok? Façam as atividades, não deixem de enviar, entrem para assistir às aulas, que ela é a sua presença, né? Você tem que assistir às aulas para confirmar a sua presença. E as atividades também é a forma de nós estarmos avaliando vocês, ok? Hoje a gente vai falar só um pouquinho sobre a história e a diferença entre os jogos de tabuleiro e os jogos de dama, sabendo que nem todos os jogos de tabuleiro estão no mesmo formato que o jogo da dama e do xadrez. Existem outros modelos, né, outros formatos de tabuleiro, inclusive nós temos um jogo indígena conhecido como jogo da onça, que é considerado um jogo de tabuleiro, só que um formato diferente, como tem outros jogos como Resta Um, né? Tem as trilhas, que também são consideradas jogos de tabuleiro. Então vamos à história, jogos de tabuleiro, a história. Você que gosta de jogos de tabuleiro, já parou para pensar quando e como será que eles surgiram? Esse tipo de jogo foi criado provavelmente junto com as primeiras civilizações nos anos 5000 a.C., na região conhecida como Mesopotâmia, e que hoje corresponde a áreas como Iraque e Kuwait, além de ter indícios também no Egito. Eles eram chamados de jogos de passagem da alma, pois eram enterrados junto com os mortos para os acompanharem no que eles acreditavam ser a pós-venda. A ideia é que as pessoas tivessem algum tipo de divertimento e pudessem escapar do tédio. É uma forma legal, né, da gente distrair, da gente ter um lazer diferenciado, onde a gente trabalha o raciocínio, onde a gente trabalha a concentração, onde a gente trabalha eh, toda essa capacidade, habilidade para que a gente participe do jogo. Então, quando as rotas comerciais começaram a se expandir, os jogos começaram a circular também. Assim, novas opções foram surgindo para se adaptarem aos novos povos e às novas culturas. O xadrez, por exemplo, tem como possível precursor um jogo indiano chamado chaturanga. O jogo de damas, por sua vez, pode ter tido origem na cultura inca e também foi encontrado como parte da tradição de algumas tribos indígenas brasileiras, chamado o jogo da onça. Então, nada diferente, né? Como eu já havia falado anteriormente, o tabuleiro do jogo da onça, ele também é parecido com o da dama, por quê? Porque é um jogo de captura,
né? Então, todo jogo de captura, ele tem formatos muito parecidos com o da dama. A diferença é que o jogo de mesa, aí a gente fala da questão agora da diferença do jogo de mesa e o jogo de tabuleiro, é que o jogo de mesa, eles são jogos de baralho, né? Esses jogos de baralho podem ser chamados de truco, rouba-monte, cacheta, buraco, né? Outros nomes aí que são dados para, dependendo da região, né? Do país, ou então da região do seu próprio estado, eles têm uns nomes comuns, né? E o de tabuleiro é a dama, o xadrez, o ludo, o resta um, a trilha, né? Esses são considerados jogos de tabuleiro. Então, os jogos de mesa são aqueles que necessitam de algum objeto auxiliar para serem jogados. Aí mesmo nós temos esse exemplo de um tabuleiro do jogo de ludo. Ele tem cores diferentes, tem formatos, mas ele também está em formato de quadradinhos, né? Como o jogo de dama, como o tabuleiro do jogo de dama. Aí, os modelos de jogos de tabuleiro. O que eu tinha falado anteriormente, resta um, a trilha, aqui também é um tipo de resta um, certo? Esse daqui também. Na maioria aqui, fora a trilha, é sempre um resta um. Então, esses são os modelos mais comuns que a gente encontra, né? E que a gente vai criando eles exatamente para sairmos do tédio, sairmos daquele marasmo de que a gente não quer, não tem o que fazer. Então, vai jogar, que o jogo é legal, não é nada viciante e é muito bom para o raciocínio e desenvolvimento, raciocínio lógico, né? De vocês, tá bom?